Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estamos ouvindo a voz de Jesus no Evangelho segundo João. Estamos em capítulo 17, onde nós temos a honra e privilégio de ouvir a oração de Jesus, logo antes da sua crucificação. E as coisas que ele fala nesse trecho da Bíblia é uma coisa impressionante, é uma coisa única, uma coisa sensacional. A gente poder ouvir Jesus colocar a gente no meio da história da redenção. E ouvindo essas palavras, ela tem um efeito tão positivo nas nossas vidas como discípulos. Recomendo que você preste muita atenção nessas lindas palavras faladas por Jesus. Espero que você esteja bem. Eu vejo vocês chegando que conseguem participar com esse tempo devocional ao vivo. Eu sei que muita gente vai assistir em outros horários, mas vocês que levantam cedo aqui no Brasil e participam, vocês fazem parte de uma caminhada que é muito legal. Muito legal mesmo. Então, espero que você esteja muito bem. Vamos começar em versículo 10 de João capítulo 17. Lembra-se, coloca-se dentro da história. A melhor maneira de você viver a Bíblia é entrar na história e ver onde é que fica o ser humano, onde fica Deus, onde fica a pessoa de Jesus, o que está acontecendo, e participa na história, porque isso é nossa história em Cristo Jesus. Ele está orando por você aqui, 2000 anos atrás. Versículo 11, ele fala assim, e os discípulos estão ouvindo isso: não ficarei mais no mundo. Mas eles ainda, os discípulos, ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os, os discípulos que ainda vão estar no mundo. A gente, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os discípulos, tenham a plenitude da minha alegria. Isso aqui é tão importante, gente, a possibilidade de uma alegria plena. Deles a tua palavra. Aí não está falando das escrituras inteiras, ele está falando especificamente das palavras que saíram da boca dele. As palavras e mandamentos de Jesus que vieram do Pai para a gente ouvir. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Também nós não somos do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez, a palavra que ele está descrevendo aqui, na minha opinião, é aquela palavra específica que ele falou para os seus discípulos obedecer e viver. Por isso eu falo, o discipulado é ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para poder repartir essa glória do Pai, a glória do seu nome, a glória do nome do Filho, o caráter de Deus. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao
mundo. Da mesma forma que Jesus estava no mundo, ele quer que a gente também viva ainda aqui neste mundo para a glória de Deus. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Tem tanta coisa nesse trecho. Poderíamos ficar aqui horas e horas e horas, e muitos teólogos têm ficado aqui nesse trecho anos, porque não tem um lugar mais assim profundo no sentido de Jesus falar da eternidade passada, da eternidade lá no futuro e a realidade de cada discípulo com seu tempo que vive aqui no mundo. Deixa eu somente apontar para algumas coisas para você perceber que bênção é esse trecho e essas palavras que saíram da boca de Jesus. O que nos protege aqui no mundo como discípulos não é o país no que nos cerca. O que nos protege não é o dinheiro que nós temos. O que nos protege não é o número de igrejas que a gente tem no país onde a gente mora ou na cidade onde a gente mora. O que nos protege é um nome. Protege-os em teu nome. O nome que me deste, Jesus fala. Então, o que está protegendo você hoje? O nome do Criador. O nome do seu Filho. Porque esse nome, perante esse nome, todo joelho dobrará. A nossa proteção no mundo não é material, é o caráter de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é extremamente importante para você na sua caminhada espiritual. Eu ouço crentes falando muito que eu não quero morar aqui, eu não quero morar lá, eu não quero viver aqui porque é por causa dessa razão, etc, etc. Mas você tem que compreender que a única proteção que vale a pena ter é o nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse nome tem poder. Esse nome é relacionado diretamente com você em Cristo Jesus. Por isso a gente ora no nome de Cristo Jesus. Por isso a gente ora como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. O nome de Deus tem poder de nos proteger. Da mesma forma que protegeu Jesus. Mas Jesus foi para a cruz confiante no nome do Pai. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele ofereceu a vida. E eu também preciso oferecer a minha vida. Santificar minha vida. Isso quer dizer, eu preciso separar de mim qualquer coisa que não combine com o nome revelado em Cristo Jesus, o nome do Pai. Agora, o alvo de tudo que Jesus está descrevendo aqui e orando aqui nesse trecho é que a gente seja um com o Pai e o Filho. Ser um manifestando o mesmo nome, o mesmo caráter, o amor de Deus que é puro e contínuo. Todo discípulo tem a responsabilidade de carregar a sua cruz, de dar fruto e mais fruto, de crer continuamente para que água viva possa sair das nossas vidas. São metáforas dessa linda oportunidade que é nossa de viver plenamente. Agora, uma coisa muito interessante é que se você olhar esse trecho de novo, se você ler de novo, você vai perceber
que alegria plena pode existir na vida de todo discípulo, a despeito das circunstâncias que nos cercam. A alegria plena de Jesus, pensa na vida de Jesus. Ele era o homem mais alegre que já pisou aqui nesse mundo, mas também sofreu aqui nesse mundo. A alegria dele era a alegria que vem de ser um com um caráter, com o Criador, e alegrou tanto Jesus, ele poder falar as palavras do seu Pai para seus discípulos. E ele chama seus discípulos a continuar vivendo essas palavras e compartilhando essas palavras. Eu falo isso com muito cuidado, mas há uma diferença entre aquelas palavras que saíram da boca de Jesus enquanto ele estava com seus discípulos e uma interpretação da Bíblia inteira. Ele dá uma maneira da gente entender. As Escrituras serão cumpridas. As Escrituras foram cumpridas em Cristo Jesus. Você lembra que ele disse, não vim anular a lei, eu vim cumprir. Judas Iscariotes cumpriu as Escrituras, escritas a respeito dele. Tudo que está na Bíblia, tudo que Deus diz na Bíblia vai se cumprir. Em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, tudo que Deus planejou está acontecendo até hoje como Deus quer. E o que Deus quer do discípulo, Jesus disse, eu estou te enviando como eu fui enviado. Então nós temos que aprender que nós estamos no processo do fluir desse mesmo amor para a glória de Deus e temos que andar nesse caráter do amor divino. Por isso, qualquer coisa que não combina com Jesus, qualquer coisa que não alinha com o propósito de Deus, nós temos que passar por uma santificação. Uma santificação, como ele disse aqui, que somente a verdade pode nos santificar. Gente, eu não quero exagerar, mas eu quero que você entenda. As palavras de Jesus limpam você. As palavras de Jesus pode alegrar você. E as palavras de Jesus podem fazer de você viver uma vida leve. As palavras que Jesus fala para um discípulo são as nossas palavras. Eu estou falando especificamente do Sermão do Monte, de tudo que Jesus falou para os seus discípulos. Você precisa, como discípulo, ficar totalmente alinhado com as palavras que Jesus falou para os primeiros discípulos e não pensar que falta alguma coisa. O que ele falou para aqueles primeiros discípulos, o Espírito Santo de Deus vai trazer para sua mente diariamente, porque Jesus quer que a sua alegria seja plena. Você crê que é possível sua alegria ser plena aqui neste mundo, como está? Deixa eu fazer a pergunta de uma outra forma. Você acredita que a alegria de Jesus era plena enquanto ele estava aqui neste mundo, inclusive plena quando ele morreu na cruz? O sofrimento dele, todo mundo sabe que foi real. Ele sentiu o que a gente sente, mas a alegria dele era maior, a Bíblia diz, do que o sacrifício, porque ele já estava olhando além da crucificação, para aquele tempo quando ele teria a glória que ele tinha com seu Pai. Amados, leia essa oração. Não pense assim, eu vou ter uma vida que eu estou aguentando. Não, você não foi criado para aguentar. Você foi criado para carregar a cruz. E eu também.
Agora, como vocês, eu luto todo dia com as tragédias desse mundo que traz tristeza para nós, os erros dos governos e tudo que a gente passa, as doenças no mundo. Não, o cristão vê tudo, mas acima de ver tudo que está acontecendo, a gente vê Jesus. Por isso a gente fala voar, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para você poder repartir Jesus. Esse é um plano que Jesus fez com seus primeiros discípulos. Leia mais uma vez e lembre-se, você está no processo de ser santificado. Qualquer coisa que está na sua vida que não está em cooperação plena e união plena com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você precisa entrar na presença de Deus e pedir que Ele dá a palavra que limpa para você, a palavra que faz leve sua vida e seu amor faz puro. Espero que você possa entender um pouco mais essa oração. Eu ainda estou crescendo e crescendo mais por causa dessas palavras e pretendo continuar crescendo até um dia eu vejo tudo isso face a face na presença de Deus. Mas por enquanto eu estou aqui no mundo, onde você está, onde nós estamos, para glorificar a Deus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, tenha alegria plena, que é diretamente ligada com as palavras que Jesus falou aqui nesse trecho e também nos evangelhos todos para nós como crentes em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.